Recebeu o Robinson Farinasso, comandante também, ele é criador de um canal chamado A Arte da Guerra, um canal no YouTube. Ele vai trazer também suas impressões sobre essa, que é uma questão importante para a gente tratar e esclarecer para o nosso público. Comandante, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News. Obrigado pela gentileza em nos atender. Boa noite, Daniel. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, Roberto. Boa noite, Cláudio. Boa noite, ouvintes da PAN. Prazer estar aqui com vocês. Perfeito. Para começar, queria puxar essa resposta do José Maria Trindade. Estamos tratando sobre essa possibilidade de incursão terrestre das forças de Israel na faixa de Gaza. Havia uma informação na semana passada que poderia acontecer essa entrada no fim de semana que passou. Isso não se confirmou. Agora a gente tem outros eventos que podem atrapalhar essa ideia, esse plano das forças de Israel, como, por exemplo, autorização para a entrada de ajuda humanitária. Isso deve se confirmar no dia de amanhã, e também a libertação de reféns que aconteceu no dia de hoje, e há uma expectativa de que, eventualmente, isso possa acontecer em outros dias com outras pessoas que tenham necessidades e tenham problemas de saúde. Quais são as sinalizações que o senhor consegue identificar e quais seriam as dificuldades para as forças israelenses para promover e efetivar essa entrada terrestre na faixa de Gaza, hein, comandante? Daniel, a gente não sabe o que está acontecendo nos back channels, né? Porque a visita do Biden, se por um lado ele sinaliza apoio total a Israel, você vê também que depois da visita dele, Israel deu uma segurada. E houve esse ataque ao hospital que não está explicado até agora, ninguém sabe quem foi, quem fez, quem deixou de fazer, e que já é uma amostra, né, dos problemas que Israel vai enfrentar ali em Gaza. Por quê? Porque é um problema de imagem internacional. Não é tanto um problema militar, mas é um problema de imagem internacional, de perdas de apoio e de repercussão no mundo árabe. Então, eu preciso pintar esse cenário de fundo para a gente entender, né, que não é só a operação militar de Israel. Você tem problemas diplomáticos, você tem problemas de direito internacional e uma série de outras variáveis aí. Essa é uma coisa. O aspecto militar. Olha, se você olhar um vídeo qualquer na internet, e tem dezenas, né? Ontem eu estava vendo uma reportagem de uma jornalista britânica que ela entrou nos túneis. Esses túneis estão aí há muitos anos, ela entrou aí alguns anos atrás. É uma situação complicadíssima. Alguns desses túneis têm 40 metros de profundidade, são túneis de engenharia com toda a infraestrutura, né? Aí você fala, joga gás no túnel, ele sabe, não, você, de tempo, de espaço, você acha uma máscara contra gás pendurada, né? A gente não sabe que tipo de dispositivos o Hamas colocou ali. Outra coisa que é importante, só para não deixar muito longa a minha explanação, uma operação de limpeza de túnel, você não pode usar um recruta de 18 anos com 6 meses, 1 ano de treinamento. Isso é coisa para paraquedistas, fuzileiros navais, forças especiais, tropas de engenharia especializadas em demolição, gente com 3, 4 anos de serviço. Então, eu acho que, lógico, é sempre imponderável, mas Israel vai ter bastante trabalho aí. A tendência é essa, pode nos configurar isso daí, pode sair um acordo, mas se for acontecer operação militar, ela vai ser bastante trabalhosa. Estamos conversando com o comandante Robinson Farinasso, trazendo suas análises e projeções para esse conflito que entrou no 14º dia nesta sexta-feira, e a partir de amanhã entraremos na 3ª semana de conflito em Israel. Israel contra o grupo terrorista Hamas. Todas as informações para você que está com a gente aqui no programa Os Pingos nos Is. Fazendo o giro de análises com os nossos comentaristas e também as perguntas para o nosso convidado, o comandante Robinson Farinasso. Roberto Mota, sua pergunta, Mota. Comandante, nós tivemos notícias de vários ataques de drones a bases americanas na Síria e no Iraque. Quem poderia estar por trás desses ataques? Boa noite, Roberto. A possibilidade, porque não foi só na Síria e no Iraque, tá? Parece que teve um navio americano aí, não sei se foi no Mar Vermelho, onde foi, que ele enfrentou aí, no Golfo da Arábia, eu não sei bem, ele enfrentou aí ataques de mísseis disparados pelos Houthis. Bom, tudo indica, né, os suspeitos de sempre, né, proxies do Irã.
Mas eu penso que esses ataques, porque ataques de Irã e seus proxies contra bases americanas na Síria e no Iraque não é novidade. Desde 2020, acho que eles atacaram mais de 80 vezes essas bases. Isso não é muito conhecido do público, mas existem relatórios americanos que dizem isso. Acho que foram mais de 80 ataques. É que não é muito divulgado na mídia, né? Agora, eu penso, e eu posso estar errado, é uma ilação minha, tá? É uma ilação minha, não vou te dar certeza, que o Irã e seus proxies, eles podem estar calibrando as defesas americanas, tá? O que é calibrar? Você lança um míssil, o drone, o que quer que seja, isso vai excitar o sistema vai dar uma reação e você mensura você grava e mensura essa reação. O tempo, qual foi a intensidade, isso o pessoal faz muito na Ucrânia. Você calibra as defesas inimigas, você sabe mais ou menos quais são os intervalos e dali você faz o ataque principal. Pode ser que esses ataques aí sejam preparatórios, eu não tenho certeza disso, mas é uma possibilidade. Robinson Farinaço, explicando as estratégias de guerra, as técnicas militares e o que pode acontecer nesse conflito entre Israel e o Hamas. José Maria Trindade, sua pergunta, Zé. Guarati, eu gostei inclusive do seu título, eu gosto muito do livro Arte da Guerra, né, do Sun Tzu, e é interessante que o livro se transformou num livro de autoajuda, que mostra exatamente como devemos nos posicionar na guerra nossa do dia a dia, né? As ações, reações. E observando essa guerra, que eu não gosto de chamar de guerra, de invasão da Rússia na Ucrânia, e essa aí, a gente vê que os militares aqui, os generais, estão analisando ali com lupa, alguns decepcionados no sentido de que não apareceu nada de novo, nada que pudesse mudar completamente o significado da guerra. Eu queria perguntar exatamente sobre a arte dessas guerras. Mudou alguma coisa? A guerra mudou? O tipo de fazer guerra e de guerrilha mudou? Você viu alguma novidade aí? Pois é, vamos falar primeiro da Ucrânia, né? Mudou tudo e não mudou nada, né? Porque se você olhar bem, as táticas, por exemplo, dos ataques ucranianos em Rabatino, as defesas russas seguem o mesmo padrão das defesas alemãs e francesas no Psomi e em Verdun, na Primeira Guerra Mundial. A gente voltou 100 anos no tempo. Os números da ofensiva ucraniana são números da Primeira Guerra Mundial, Zé. É impressionante o número de amputados, de mortos, né? As táticas ali de você canalizar o inimigo para uma zona de matar e dali você fazer uma carnificina. Então, nisso, se a gente for olhar, não mudou nada. Aí o que mudou tudo? A combinação de sistemas de armas, porque, por exemplo, o que os ucranianos fazem muito? Eles usam drones pequenos, né, às vezes com armamento leve, mas esses enxames de drones fazem estrago. Do outro lado, a Rússia surpreendeu os Estados Unidos com um sistema de guerra eletrônico moderníssimo, altamente operacional. Para você ter uma base, teve um mês aí que eles, em 30 dias, os russos desabilitaram 10 mil drones ucranianos. Não abatidos, não. Desabilitados por sistemas de guerra eletrônica. Agora, eu acho que a maior lição da guerra da Ucrânia, na minha visão, a maior lição é o seguinte: um país não pode descuidar da sua indústria de armamento. A Ucrânia tinha, em 2013, antes do golpe de Estado lá, 245 indústrias de armas, que abasteciam principalmente o mercado russo. Essas indústrias foram desativadas aí pelo governo que sucedeu Yanukovych. Ao passo que você tem do outro lado a indústria da Rússia trabalhando em 3 turnos. Então, acho que é uma lição que o Brasil deve ter, Zé. E eu acho assim, muito triste que, diante de todo esse cenário, tudo que está acontecendo na Ucrânia, a gente tem esse cenário aí da Vibraz deficitária, etc. Eu acho que a gente não está aprendendo bem as lições da guerra da Ucrânia, não. Agora, comandante, em 14 dias de guerra nós tivemos algumas situações pontuais que chamaram muito a atenção de todos, especialmente em relação à estratégia do Hamas. Alguns especialistas, inclusive eu li alguns artigos que apontam que o Hamas já teria conseguido atingir parte do seu objetivo. Se nós pegarmos daquela incursão em território israelense, a entrada dos homens do Hamas, o rapto das pessoas, pois toda a guerra de narrativa em relação ao bombardeio do hospital. No dia de ontem também o bombardeio ou o lançamento de um dispositivo que teria atingido um complexo religioso.
somado a isso, a libertação dessas reféns. Esse conjunto de eventos nesses 14 dias, nessas 2 semanas de guerra, o senhor consegue fazer um resumo e um retrato do objetivo do Hamas e concorda que, em parte, esse grupo conseguiu atingir aquilo que ele previa e objetivava? 100%, eu concordo com você 100%, Daniel, porque a gente tem que lembrar sempre aquela frase do Clausewitz, né? A guerra é a continuação da política por outros meios. Toda operação militar, ela tem por finalidade atingir um fim político. O Hamas sabe que não vai vencer Israel numa guerra, eles sabem disso, mas eles sabem também que podem provocar uma comoção internacional. Eles estão conseguindo. Você quer ver um negócio? O presidente Biden foi visitar Israel. Para os israelenses, a visita do Biden foi um sucesso. Para os árabes, foi a pior coisa que poderia ter acontecido. Tanto que o rei Abdullah da Jordânia, ele cancelou um encontro de cúpula em Amman, em que estariam presentes o presidente Biden, ele, rei Abdullah, né, o presidente do Egito, o general Sisi, e o representante da autoridade palestina. Essa reunião foi cancelada. Então, eu acho assim, o Hamas, ele colocou a faixa de Gaza no centro, no foco da arena internacional. Eu acho que poucas vezes os palestinos chamaram tanto a atenção do mundo. Acho que a última vez que isso aconteceu foi quando houve o massacre das Olimpíadas de Munique em 1972, que eles foram para o centro da cena internacional. Naquele atentado, né, que vitimou 11 atletas israelenses, os palestinos eles ganharam toda a atenção do mundo. Eu acho que isso aconteceu de novo. E se você olhar bem, Daniel, uma coisa interessante é que em 14 dias o discurso ele mudou um pouco. Porque se você olhar as declarações das autoridades israelenses, e algumas delas eu considero desastrosas para Israel, hoje, né, as ações elas estão mais efervescentes, mas você já não vê tanto esse discurso aí. O pessoal já percebeu que Israel pode ficar num cenário, numa situação difícil no cenário internacional, que é um dos objetivos do Hamas, né? Cláudio Dantas, sua pergunta, Dantas. Robson, a gente já tem informações, né, de armas, equipamentos militares foram apreendidos, munições, morteiros, dispositivos de detonação foram apreendidos no dia 7, na invasão do Hamas, na incursão do Hamas ali naquela carnificina promovida pelo Hamas em Israel, de origem iraniana e norte-coreana. Esse tipo de informação, que tipo de consequência o senhor acha que pode ter num conflito que a gente sabe que existe o apoio declarado do Irã, mas em relação à Coreia do Norte, até então não havia nenhuma informação, né, mas sabemos que a Coreia do Norte tem fornecido armamentos para a Rússia. Nós vamos achar de tudo ali. Nós vamos achar de tudo. Porque, olha só, o que acontece? O mercado de armas é uma coisa de abrangência global. A gente deve encontrar armamento da Tchecoslováquia, a Bulgária produz muitas armas também, a gente deve encontrar munição de diversos países, né? Porque esse mercado, ele transita com muita rapidez. Olha, eu falo sempre, existe um documento do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, né, que sumiram 715 milhões de dólares em armas americanas na Síria no ano de 2017 e 2018. Isso foi um escândalo, foi abafado aí, porque era um escândalo do governo Obama, mas foi abafado e ninguém sabe onde estão essas armas. Eu acredito que vai aparecer de tudo, mas eu preciso lembrar uma coisa muito importante para vocês. Ontem, não sei se foi ontem ou hoje, venceu, né, o prazo das sanções da ONU para o Irã vender suas armas, seus mísseis. Então, hoje, o Irã já está liberado para vender os seus mísseis. Eu lembro que os mísseis iranianos são excelentes, alguns dos melhores do Oriente Médio. Então, a gente pode ter certeza que esses mísseis provavelmente aparecerão aí nos céus de diversos países. E eu duvido que essas sanções vão ser renovadas. Daqui para frente, eu acho muito pouco provável isso. Mas a gente vai ver, viu, Roberto, a gente vai ver aí armas do mundo inteiro nessa guerra do Oriente Médio. E o Hamas é muito bem equipado. São muito bem equipados. Alerta, com armas leves, né?
Alerta importante do comandante Robinson Farinácio. Inclusive, antes de passar para o Roberto Mota, a produção está me lembrando aqui, comandante, que os terroristas do Hamas teriam utilizado armas da Coreia do Norte. Inclusive, essa foi uma informação divulgada por um jornalista, um especialista, na verdade, em armamento bélico-militar de guerra na Fox News dos Estados Unidos. O que se sabe sobre esse poderio bélico do Hamas? Olha, o Hamas é uma força insurgente, então lógico, eles não têm artilharia pesada, eles não têm carros de combate, né? Mas eles têm muitas armas anticarro, eles têm metralhadoras, tem minas, tem foguetes que eles fabricam ali, o pessoal fala são foguetes artesanais, mais ou menos, né? Eles têm a linha de produção deles dentro daquilo que é possível. E você tem que olhar uma coisa, essas tropas de insurgentes, eles têm uma capacidade enorme de improvisar armas. Então, a gente sabe, se você jogar uma bomba de avião ali, ela não detonar, esse pessoal é capaz de ir lá, retirar os detonadores, tanto da ogiva quanto da cauda, tá? E aproveitar os explosivos ali para fazer um IED, um dispositivo eletrônico improvisado. Então, eles têm a capacidade que o Hamas tem de provocar danos nas Forças Armadas israelenses é muito grande, os israelenses sabem disso também. Eu preciso lembrar uma coisa, né, gente? A tendência é essa guerra se travar nos túneis, é o pior tipo de combate que existe, é uma surpresa em cada lugar, é uma guerra na escuridão, uma guerra que você não consegue, você às vezes não tem sinais eletrônicos ali, né? É uma surpresa, você não sabe o desenho dos túneis. Você não sabe o desenho, você não sabe se você virando a esquina ali de um túnel, você vai dar numa parede, se vai ter um alçapão, como é que as coisas vão... É um cenário de terror. A guerra nos túneis é um cenário de terror. O pessoal americano que lutava nos túneis do Vietnã, a região de Cuxi ali no Vietnã do Sul, eles relatam verdadeiras histórias de terror. Pois é, um verdadeiro labirinto. Agora a pergunta de Roberto Mota. Comandante, quanto tempo até o Hezbollah entrar nessa guerra? Olha, Roberto, essa tua pergunta é a pergunta de $1 bilhão, né? A gente não sabe nem se eles vão entrar. Vai depender muito da reação de Israel. Vai depender muito da reação de Israel. Mas aí eu acho que o Irã também, eles estão observando, assim, porque a gente tem que olhar um negócio, gente, que é muito importante. Isso aí, eu acho que esse é o básico, isso aqui. Nós estamos falando de uma guerra no Oriente. O oriental, ele não enxerga o tempo, a guerra, e a relação com a vida dele também é diferente do ocidental. Não vou dizer que eles desprezam a morte, não é nada disso, mas é uma relação com a vida, com o tempo e com a guerra diferente do ocidental. Eu penso que o Irã, eles têm uma paciência estratégica bastante aguçada. Se eles entrarem, vão entrar no momento certo, mas é o que eu falei agora há pouco. Esses ataques a bases americanas no Iraque e na Síria e ao navio americano podem ser uma testagem aí das defesas. Agora, se o Hezbollah entrar, é um pesadelo para Israel. Tá? O Hezbollah é um exército muito maior do que o Hamas, muito mais bem equipado, tá? E com uma experiência de guerra recente nos combates na Síria. José Maria Trindade, mais uma pergunta, Zé. Perfeito, comandante, eu fiquei surpreso em conversas com alguns integrantes da Marinha, que hoje é quem está no topo aí de tecnologia nuclear, sobre a possibilidade de construção de um artefato nuclear, uma bomba atômica, né? De uma maneira muito fácil, em meses. O Brasil não pode enriquecer urânio, além do uso pacífico, né? Para a produção de energia. E talvez, eu não tenho certeza 100%, um dos únicos ou o único país do mundo que tem na Constituição a proibição expressa de desenvolvimento de um artefato nuclear. A Constituição brasileira colocou isso de graça, né? E a gente vê que os países armados com essa tecnologia de artefato nuclear são evidentemente muito mais respeitados. Então, queria saber duas coisas, se eu respondesse rapidamente assim sobre, primeiro, por que não apareceram ainda nas mãos de terroristas artefatos nucleares, o que seria terrível, né? Eu já tenho informações de que não é tão complicado assim. Essa é a primeira pergunta. E a segunda é qual o futuro que o senhor vê para o Brasil
impedido internamente e externamente, diante de acordos internacionais, de entrar nessa tecnologia. Pois é, eu acho o seguinte, que mesmo, porque quem detém os processos de enriquecimento são as grandes potências, né? Elas poderiam franquear a algum grupo terrorista que fosse seus proxies aí, o fornecimento desse material, mas ninguém quer assinar esse boletim de ocorrência, né? Ninguém quer esse BO aí na sua biografia, porque fatalmente isso ia ser rastreado depois, ia dar um problema. E o grande problema também da bomba atômica não é nem você ter, né? São os deliveries, né? Os equipamentos de disparo, a gente chama de delivery, né? De entrega de bombas. Mas eu não duvido, não, que já o pessoal acabe, que algum grupo terrorista possa um dia, é um cenário previsto, tá? De um grupo terrorista deitar as mãos sobre uma bomba nuclear. Agora, eu acho o maior absurdo da história brasileira nós não termos armas nucleares. Isso é um jabuti criado pelo senhor Ulisses, colocado pelo senhor Ulisses Guimarães na nossa Constituição de 1988. 10 anos depois, o Fernando Henrique Cardoso assina o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, tá? O presidente Fernando Collor também pisou na bola porque ele fechou os postos da base aérea do Cachimbo lá no sul do Pará, e recentemente, no governo Temer, foi assinado em Nova York o Tratado de Proibição de Armas Nucleares, que só não foi para frente porque houve uma pressão muito grande no Congresso, tá? Graças ao deputado Luiz Felipe, e a gente conseguiu barrar isso. Robinson, o Zé Maria vai fazer um comentário rápido em cima disso que o senhor acabou de dizer. Só para complementar, comandante, que a gente fala muito em submarino nuclear brasileiro, mas é só a propulsão. Ele não é dotado de artefatos nucleares, isso é muito importante. E outra coisa, o Brasil precisa de proteção. Alertaram Lula lá atrás, no primeiro mandato ainda. Nós temos aqui o pré-sal, nós temos que proteger a nossa bacia. Daí a ideia de criar um submarino de propulsão nuclear. Não é um submarino com armas nucleares, mas insisto que o Brasil tem condições sim de enriquecer, é impedido pela Constituição e pelos acordos internacionais, né? Isso aí. A gente assina uns acordos que não nos trazem futuro nenhum. Quer dizer, já tinha assinado o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares e vai o governo Temer e assina o Tratado de Proibição. A sorte que o deputado Luiz Felipe, ele alertou a sociedade e a gente conseguiu até agora dar uma travada no Congresso, né? Mas se der bobeira, o pessoal assina até isso, Tratado de Proibição de Armas Nucleares. Quer dizer, já tinha um, querendo assinar mais um, ainda está na Constituição. Isso é manietar a defesa do país, né? É um absurdo isso. Comandante Robinson Farinasso, ele que criou inclusive um canal chamado A Arte da Guerra, que está no YouTube, sempre colaborando com a gente aqui nessa cobertura especial que trata da guerra em Israel. Comandante, muito obrigado mais uma vez pela gentileza, bom fim de semana e até a próxima. Bom fim de semana para vocês, até mais, pessoal. Tchau, tchau.